Pessoal, o meu celular ele parou de filmar, tá? Então a gente vai continuar da onde paramos. Então eu escrevi de novo ali, tá? A número 2. Ela fala assim, a número 2, ó. Determine geometricamente a medida dos lados de quadrados que podem ser representados pelos trinômios. Em seguida, escreva a expressão algébrica que representa essa medida, ou seja, fatore os trinômios quadrados perfeitos. Primeiro, eu vou fazer ao contrário ela, tá? Eu vou primeiro fatorar para depois escrever as medidas, porque eu acho mais fácil. O que acontece? Agora a gente tem o trinômio aberto e a gente vai escrever ele fechadinho assim, ó, elevado ao quadrado, tá? Então como que a gente faz isso? É só a gente tirar a raiz do primeiro e tirar a raiz do segundo e olhar o sinal que tem ali. Então, qual é a raiz de x ao quadrado? X. Qual o sinal que a gente tem aqui? Mais. Qual é a raiz de 36? É 6. Então pronto, ó. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 6, 12 vezes x, 12x. Mais o quadrado do segundo, 6 vezes 6, 36. Aqui, ó, tiramos a raiz do m ao quadrado, temos o m. Olha o sinal que tem aqui, põe aqui. Raiz de 64, 8. E isso elevado ao quadrado. Aqui a letra C, a raiz de y ao quadrado é y. Aqui é 4, né? Não é 2. Menos a raiz de 1/4, 1/meio. Como que a gente representa geometricamente? Bom, então a letra A, ó, você tem um quadrado e esse seu quadrado tem lado x mais 6, não é? Como que a gente escreve a área de um quadrado? Não é lado vezes lado? Então seria x mais 6 vezes x mais 6. Quando a gente tem duas coisas iguais multiplicando, é a mesma coisa que falar que é essa coisa ao quadrado. Então, ó, representei ali. Mesma coisa na B e na C. O lado vai ser m menos 8 e na letra C vai ser y menos meio, tá? Agora, já número 3 fala assim, ó. Determine geométrica e algebricamente cada um dos produtos a seguir. Então, o que acontece? Aqui, no caso, a gente vai ter não mais quadrados, mas podem ser retângulos, ó. Onde um lado vai medir A mais 3 e o outro lado vai medir A menos 3. Como que a gente desenvolve esse produto aqui? Deixa eu apagar para colocar ele aqui embaixo. Então, esse produto aqui, ó, toda vez que a gente tem são iguais, um é mais, o outro é menos, e são iguais, como que a gente resolve? A gente eleva o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então, tá resolvido. Olha na letra B, ó. Tem o b nos dois, um é menos, o outro é mais, e tem 4 nos dois. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 ao quadrado. B ao quadrado menos 16. Tá? Agora aqui, por que que isso vale? Porque se eu fizer assim, ó, vamos fazer a distributiva em vez de fazer direto, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, 7x. Menos 7 vezes x, menos 7x. 7 vezes 7, 49. Eu posso simplificar o 7 com menos 7, vai ficar x ao quadrado é menos 49, né? O menos com mais aqui dá menos. Menos 49. Ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Entenderam? Então aqui, ó, posso fazer direto, entendeu? Eu não preciso fazer a distributiva, porque eu sei que vai dar isso. Então vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1, né? Certinho? Vou colocar a número 4 aqui em cima, sem apagar a de baixo, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Agora aqui, a gente vai basicamente fazer o caminho inverso do que a gente fez aqui, ó. Agora aqui a gente tem uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado. Como que vai ficar isso? A gente vai tirar as raízes agora, ó. 4a ao quadrado, tira a raiz de 4a ao quadrado, vai dar 2a. Aí vai ficar mais, a raiz de 9 é 3, e aí 2a menos 3. Ó, aqui eu não tinha uma coisa mais outra, outra coisa menos outra, ó.
uma coisa, mais outra e menos. Então, ó, aí o que eu falei pra vocês? Era só elevar esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Então, ó, 4a ao quadrado menos 3 ao quadrado, 9. Tá vendo? Então, a gente tá fazendo agora o caminho inverso. Ó, qual que é a raiz de meio? De 1/4? É meio, né? Então, vai ficar 1 meio a mais raiz de 49, 7, raiz de 25, 5. E agora vamos escrever isso só que negativo. É igual que a gente fez aqui embaixo também, só que agora é o caminho inverso. Agora a gente tem assim e vai abrir assim, tá? Vamos colocar o C e o D ali pra fazer também. Ó, então aqui a gente tem W à quarta. Qual que é a raiz quadrada de W à quarta? W ao quadrado. Então a gente tem W ao quadrado mais raiz quadrada de T ao quadrado, T. E W ao quadrado menos T. Um positivo e um negativo. Aqui eu já disse pra vocês que eu não gosto de trabalhar com números em forma de decimal. Então eu vou transformar em fração, ó. Vai ficar 25 sobre 100. Y ao quadrado menos C à sexta, né? Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Raiz quadrada de 100? 10. Então vai ficar Y. Raiz quadrada de Y ao quadrado é Y. Raiz quadrada de C à sexta? C à terceira. E aí ele é negativo. 5 décimos menos C à terceira. Tá? Então acabamos aí a número 4. Agora ali o número 5, ele tem assim, ó. Desenvolva geometricamente e algebricamente cada um dos produtos abaixo. Bom, então vamos resolver algebricamente. Uma forma da gente fazer isso seria a gente fazer a distributiva, né? Então eu faria x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Aí eu ia ter 3x e 2x, eu ia juntar e ia ficar 5x. Mas a gente vai fazer da forma direta. Então como que a gente faz ele direto? Quando a gente tem coisas iguais aqui, a gente vai elevar ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os dois termos finais, ó. 2 mais 3. 2 mais 3, 5. E vamos multiplicar pelo primeiro termo, que é x. Então, 2 mais 3, 5. 5 vezes x, 5x. Então, aqui vai ficar 5x. Mais, né? O que eu vou multiplicar agora, ó? 2 vezes 3, 6. Os dois são positivos, mas com mais dá mais mesmo. Se você tivesse feito a distributiva, ia chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui, tá? Agora aqui, ó. Então, tá vendo que eles são iguais e aqui temos números diferentes. Então, elevo o primeiro ao quadrado, P ao quadrado. Soma aqui, ó. 5 menos 1. Eu digo soma, mas aqui vai ficar subtração, né? Vai ficar 5 mais menos 1 é 5 menos 1. Então, 5 menos 1 dá 4. Positivo. Vezes o P. Aí você vai fazer 5 vezes menos 1, menos 5. Então, aqui vai dar menos 5. Olha aqui, os primeiros elementos são iguais? Não são. Só que os segundos não são? Não é? Então a gente pode escrever ele assim, ó. A mais 7, A mais 5. Não tem problema trocar de lugar, tá? Agora eu tenho o que os dois são iguais. Então vai ficar A ao quadrado. Aí eu vou somar 7 mais 5, 12. 12 vezes A, 12A. 7 vezes 5, 35 positivo. Aqui, ó, eu tenho o M nos dois. Então, M vezes M, M ao quadrado. Menos 3, menos 2, menos 5M. Menos 3 vezes 2, vezes menos 2, mais 6. Então, vai ficar 6 positivo aqui, tá? Agora, aqui, a gente tem ele assim e nós vamos passar assim. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro, a gente sabe que ele tá ao quadrado, né? Então, é só tirar o quadrado daqui. O segundo é o quê? São dois números multiplicados que dá ele. Então, que dois números que eu multiplico que dá 7?
7 vezes 1. Como aqui é tudo soma, então vai ficar mais 7. E aqui vai ficar mais 1, tá? E quando eu somar esses dois termos, 7 mais 1, tem que dar o termo do meio, que é 8, tá? Aqui, ó. Quem que eu elevei ao quadrado aqui para dar x ao quadrado? Foi x, né? Então vai ser alguma coisa aqui com o x e alguma coisa aqui com o x. Quem que eu multiplico que dá 10? Pode ser 10 vezes 1, só que se eu somar 10 mais 1 dá 7? Não. Quem mais que eu multiplico que dá 10? 2 vezes 5. 2 mais 5 dá 7? Dá. Então vai ser x mais 2 e x mais 5. Aqui, ó. Quem que eu elevo ao quadrado que vai dar até ao quadrado? É o t, não é? Então aqui vai ficar o t e aqui também vai ser o t, né? Quem que eu multiplico que vai dar 4? Pode ser 2 vezes 2. Só que para dar menos 4, eu vou ter que ter um positivo e um negativo. Então vai ficar menos 2 vezes mais 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. Tem que dar 3t. Então não vai ser esse. Quem mais que eu multiplico que dá menos 4? Pode ser 1 vezes 4. Tá, só que um vai ter que ser positivo e um negativo. Então vamos pensar que o 1 é positivo e o 4 é negativo. Quanto que é menos 4 mais 1? Menos 3. Aqui eu tenho menos 3? Não. Então vamos trocar o sinal. Então vai ficar 4 positivo e 1 negativo. 4 menos 1, 3. Então é isso mesmo. Então é 4 positivo e 1 negativo. E aqui, quem que eu elevo ao quadrado que dá v ao quadrado? É o próprio v. Quem que eu multiplico que dá 6? Pode ser 2 vezes 3. Vai dar positivo. Então, ou os dois vão ser positivo ou os dois vão ser negativo. Porque negativo com negativo dá positivo. Vamos pensar nos dois positivos. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Ó, mas não é negativo. Vamos pensar então nos dois negativos. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Menos 2 mais 3, menos 2 menos 3, menos 5. Então, é exatamente isso, ó. Menos 2 e menos 3. Tá? E se continuasse não dando certo, você podia tentar o 6 vezes 1, né? Que de repente ia dar certo. Mas aqui já deu, então é esse resultado mesmo. Tá? E vamos fazer agora o número 7 para finalizar a aula de hoje. Essa aqui, então, ele pede pra gente fatorar as expressões algébricas. Aí ele fala aqui nessa tarja vermelha, ó, lembre-se, além dos 3 casos de fatoração que acabamos de recordar, ainda existem outros 2 que foram estudados no 8º ano, que é o fator comum e o agrupamento, que é o que a gente vai fazer agora, que é o famoso colocar em evidência, né? Então vamos pensar aqui. Tem alguém que é igual em todos os termos? Bom, teria o 2, né? Que eu poderia colocar em evidência em todos os termos. Mas o que eu prefiro fazer? Eu prefiro separar assim, ó, em grupinhos de 2 e de 2, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos ver se vai ficar mais fácil, ó. O que a gente tem em comum aqui nesses dois aqui? O 12 e o 8 são múltiplos de 4, então eu posso colocar o 4 em evidência. E eu tenho x aqui e x aqui, então eu posso colocar 4x em evidência. Então, quem sobrou aqui? 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3. E o b também que eu não tirei. Mais 4 vezes quanto que dá 8? 4 vezes 2. E o x eu tirei. O que eu tenho igual aqui e aqui? O 2, não é? Então, coloco o 2 em evidência e também o y. O que sobrou aqui? 3b. O que sobrou aqui? 2. Agora, vocês estão vendo que eu tenho 3b mais 2 aqui e 3b mais 2 aqui? Então, eu vou colocar 3b mais 2 em evidência. O que sobrou aqui? 4x. O que sobrou aqui? 2y. Vou pôr assim embaixo. Aqui eu não tenho 4 e 2, eu posso colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar 3b mais 2, 4 colocou 2 em evidência, ficou 2x mais y, tá? E acabou aí o nosso cálculo. Aqui, o que eu tenho igual? O 6, né, que é múltiplo de 18, desculpa, é divisor de 18, então vou colocar ele em evidência aqui.
Eu tenho m ao quadrado e m aqui, então eu posso tirar um m. Eu tenho n e n aqui, o x e o y não. Então, o 6 eu tirei. Eu tinha m ao quadrado, eu tirei um m, continuei com um m aqui. O n eu tirei, vou continuar com o x aqui. 18 tirei 6, então 6 vezes quanto que dá 18? 6 vezes 3, não vou subtrair, hein, gente? É multiplicação. Tirei um m, tirei um n, fiquei com um n e o y aqui. Aqui, ó, eu já posso colocar o sinal em evidência e o 10, né? Porque o 40 é um múltiplo de 10. A eu só tenho aqui, x ao quadrado eu tenho dos dois e o z também eu tenho nos dois. Então, aqui eu tirei o menos 10, tirei o x ao quadrado e o z, sobrou só o a. Eu tirei o menos, então vai ficar mais. 10 vezes quanto que dá 40? 10 vezes 4. Tirei o x ao quadrado, tirei o z, então vai ficar menos 10x ao quadrado, z, a mais 4. Aqui, ó, vou separar de novo, ó, esses dois e esses dois. Aqui eu vou tirar o 2 e o a. Vai sobrar um a mesmo assim, né? Aqui vai ficar 3b. Mais, aqui eu posso tirar o 5 e o b. Vai sobrar o a. Aqui vai sobrar 3 e vai sobrar um b. Agora eu tenho a mais 3b aqui, a mais 3b aqui. Então, eu posso colocar a mais 3b em evidência. Aqui vai sobrar 2a e aqui vai sobrar 5b. Certinho? Então, acabamos aí as fatorações. Pessoal, então por hoje é só, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem em casa o capítulo anterior, tá? O exercício 10, 11, 12 e 13, que ficou faltando lá do capítulo 15, tá bom? Então, página 371 e 372, exercício 10, 11, 12 e 13. Se vocês estiverem tranquilos e quiserem fazer, pode também fazer a tarefa de casa, exercício 1, 2, 3 e 4 desse capítulo. Mas se não quiserem, não tem problema, tá? Porque daí é muita coisa, mas se tiver com um tempinho livre aí, pode fazer também, tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, tenham um ótimo dia, tá? E até a próxima aula. Tchau!